Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática, falando hoje sobre geometria plana, que é um assunto que nós já temos abordado nas nossas últimas aulas. É o estudo dos entes das figuras geométricas contidas dentro do plano, tá? E hoje a gente vai começar a falar sobre área. E é onde que eu uso esse termo de área? Área, quando eu falo, deu 10 metros quadrados, eu fiz uma casa com 80 metros quadrados. Minha garagem tem 65 metros quadrados. O que isso significa? Qual é a relação disso? Onde que eu vou usar isso no meu dia a dia e como que isso vai ser me vantajoso ou não? A gente vai ver isso a partir de agora. Vem comigo. Vamos relembrar então o que a gente falou na última aula. Na última aula a gente falou sobre ângulos internos, somatório dos ângulos internos de um polígono. Falamos sobre o somatório dos ângulos externos de um polígono. Demos nome, foi a nomenclatura dos polígonos. Então eu quero que vocês lembrem comigo. Primeira coisa, a gente definiu o nome dos polígonos. Então a gente descobriu que polígonos com 3 lados, eles possuem o nome de triângulo. Lembrar que o triângulo, eles têm uma classificação entre eles. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero, são os triângulos que têm 3 lados iguais. O isósceles, que tem o quê? 2 lados iguais, muito bem. E o escaleno, que são todos os seus lados diferentes. E aí eu tenho o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é o triângulo retângulo. Eu tenho o triângulo obtusângulo, que possui ângulos obtusos no seu interior, 3 ângulos obtusos. E tenho o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo ele tem um ângulo agudo, ou seja, um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Muito bem. Desculpa. Depois do triângulo eu tenho os quadriláteros, que são os quadrados, são as figuras planas que têm 4 lados. Essas figuras planas que possuem 4 lados, a gente costuma conhecê-las como quadrado, a gente costuma conhecê-las como retângulo, eu costumo conhecê-las como losango, eu costumo conhecê-las como trapézio, então ela tem várias nomenclaturas de acordo com algumas características básicas. O que você tem que saber é que no quadrado eu tenho os 4 lados exatamente iguais. No retângulo, eu tenho um lado congruente ao outro, quer dizer que um lado é igual ao outro, e os ângulos todos vão formar 90 graus. Ok? Muito bom. E aqui eu coloquei uma figura. Essa figura aqui é o que? Ela tem quantos lados? Vamos contar. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Desses 6 lados que ela tem um nome. Então, isso aqui é um hexágono. Então, aqui, vou colocar um X aqui, de hexágono, 6 lados. Além disso, ele tem os ângulos internos dele. E aí, se eu te perguntar assim, quanto que vale, pessoal, quanto que vale os ângulos internos, somatório dos ângulos internos do hexágono, como é que a gente faz? Vamos lembrar da nossa formulinha? Somatório dos ângulos internos. Então, SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Então, somatório dos ângulos internos é igual a N menos 2. Número de lados, 6. Subtraído de 2, que multiplica 180. Somatório dos ângulos internos igual a 6 menos 2, 4, muito bem, 4 vezes 180 graus. Então, quer dizer que o somatório dos ângulos internos aqui daria 4 vezes 180, deu 180, 360, 720 graus. Então, quer dizer que eu tenho 720 graus aqui nesse polígono. Isso significa dizer, como ele é um polígono regular, os lados estão iguais, que se eu tenho 720 graus, quer dizer que eles estão igualmente divididos entre esses 6 ângulos. Júlio, se eles estão igualmente divididos entre esses 6 ângulos, eu sei que cada um desses ângulos tem quantos graus? 120, porque 720 dividido por 6 é 120. Ok? Então aqui tem 120, aqui mais 120, aqui mais 120, aqui mais 120, aqui mais 120. E aqui vai 120, 120, 240, 360, 480, 600, 720. É a somatória dos ângulos internos desse polígono. Além disso, eu tenho o quê? O meu ângulo externo. Lembrar que o ângulo externo, para me calculá-lo,
eu preciso fazer o quê? O prolongamento do ângulo interno. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo externo. Aqui, ó, eu tenho um prolongamento do ângulo externo. Aqui, eu tenho um prolongamento do ângulo externo. Aqui, eu tenho um prolongamento do ângulo externo. Aqui, eu também teria um prolongamento do ângulo externo. Então, o somatório de todos os ângulos externos tem que dar 360 graus, como a gente já viu na nossa última aula. Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre quadriláteros. E para falar sobre os quadriláteros, eu vou falar sobre as áreas, ou como calcular-se a área de um quadrilátero. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei muito interessante. Na verdade, coincidência, eu fui na casa de um conhecido e aí eu vi uma televisão e a televisão dele ocupava quase todo o painel da sala dele. E aí eu peguei essa imagem na internet para mostrar para vocês, ou exemplificar para vocês justamente isso. Que a gente precisa entender e calcular a área para saber quanto que eu estou ocupando de um lugar ou não. A área tem a ver com ocupação. É justamente isso. A área é relacionada à ocupação. Quanto eu vou ocupar. Imagina você que eu tenho aqui... Deixa eu apagar essa biscada aqui. Imagina você que eu tenho aqui um painel e esse painel, ele possui algumas medidas. Aonde você vai conseguir colocar a sua televisão. É a área útil para se colocar a televisão. E se essas medidas aqui, quando você fizer o cálculo da área delas, e der muito pouco além da medida ou da área da sua TV, isso não vai ficar muito bom esteticamente. Então, a ideia é que existe uma norma para isso, pessoal. Existe uma norma para isso. Que a sua televisão pode ocupar no máximo 75%. 75%. Então, tem que sobrar uma área bacana aqui do painel para mostrar que tem um painel lá atrás. Senão, fica aquela coisa estranha esteticamente, tá? Então, aqui a gente já vê um conceito de área importante. Tem outros conceitos? Tenho. Posso pensar na área do meu quarto. Ou área da cozinha. Quarto até não. Vamos pensar na cozinha. Normalmente a mulher fala assim, minha esposa, então ela fala isso direto. Nossa, cozinha tem que ser um trem grande, cozinha tem que ser algo grande. Por quê? Porque a gente fica muito, a gente tem muita gente, recebe muita gente. Então, aí você pensa, o que é algo grande? O que é algo extenso para a cozinha? Será que é uma área com 5 metros quadrados? Será que é uma área com 10 metros quadrados? Será que eu preciso de uma área de uma cozinha de 50 metros quadrados? Imagina uma cozinha de 50 metros quadrados. Então, a partir de agora, a gente vai entender e aprender sobre isso aí, tá ok? Então, a área do quadrilátero. Eu coloquei aqui, ó. O que é a área? É a medida de uma superfície. Então, pensa numa superfície plana. Lembrar que nós estamos estudando geometria plana, então tem que ser um plano. É a medida de uma superfície. Para entender o conceito de área, observe o retângulo. Então, eu fiz um retângulozinho aqui, certo? Na verdade, eu fiz um quadrado maior. Não vou chamar de retângulo, não, porque os lados são iguais. Então, eu fiz um quadrado maior. Dividido em 9 quadradinhos. A área ou a medida da superfície desse retângulo é igual a 9. Então, quer dizer que tem 9 quadradinhos. Sabe por quê? Porque esse quadradinho meu aqui, ele tem uma unidade de lado. Então, aqui tem uma unidade de lado e aqui tem um. Então, se eu coloquei um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos aqui, certo? Eu coloquei mais um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos aqui. Coloquei mais um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Percebam então que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos aqui. Se eu coloquei 9 quadradinhos aqui, então eu acho a área que nesse caso seria 9. 9 quadradinhos, não falei unidade? 9 metros quadrados, 9 centímetros quadrados, 9 milímetros quadrados, não sei, eu não falei. Nesse caso eu tenho 9 quadradinhos. Então percebam que se eu pegar quantos quadradinhos eu tenho na base, isso aqui eu vou chamar de base, tá? Isso aqui eu vou chamar de base B. E multiplicar pelo quantos quadradinhos eu tenho na altura H, eu acho essa área. Eu tinha 1, 2, 3 quadradinhos na base. A área, então a base é 3. Quantos quadradinhos eu tinha na altura? 1, 2, 3 também. Então deu 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Achei então a forma da área do quadrilátero, no caso do quadrado aqui, tá? Base B vezes altura H, ok? Então, toda vez que você tem a área de um quadrado, e isso vale tanto para o quadrado quanto para o retângulo, não vou falar especificamente do quadrado, porque eu não preciso, porque a área do retângulo atende a área do quadrado, tá? Basta eu pegar a base e multiplicar pela altura, ok? Muito bom. Olha isso aqui.
Eu disse que se eu pegar a minha base e multiplicar pela minha altura, então eu acho o que eu chamo de área. E aqui, o que acontece? Eu tenho um terreno. Esse terreno que eu comprei lá no meu bairro, lá perto da Filomena, ele tem 12 metros por 25 metros. Então, a área do terreno, vou chamar de AT, que é a área do terreno, é base, quanto que vale a base? 25, muito bom, Júlio. Vezes a altura, quanto que vale a altura? 12. 25 vezes 12 deu 300. E agora eu tenho unidade. Metro vezes metro quer dizer que eu usei o metro duas vezes. Se eu usei o metro duas vezes, multiplicando aqui, ó. Metro ao quadrado. Então tem 300 metros quadrados no meu terreno. Nossa, Júlio, entendi. E agora vamos pensar na minha construção? Eu fui construir. A minha construção é isso aqui, ó. Não vou colorir ela toda não, mas eu vou pelo menos demarcar para vocês verem. Então isso aqui é a minha área construída. Então aqui, ó, eu fiz minha casa, jardim, garagem, área de lazer, minha piscina para mim receber meus amigos, beber uma cervejinha, enfim. Tudo está dentro dessa área construída aqui. E eu preciso calcular quanto que eu tenho de área construída. Para que, Júlio, descobrir que cobram um imposto, o IPTU, em cima da área construída. Então eu quero saber se eles estão me cobrando certinho, se eles estão me cobrando mais, se eles estão me cobrando menos, né? Então vamos calcular então essa área construída aqui. Comecei a colorir, agora eu vou acabar. Peraí, tô acabando de colorir isso aqui. Então a área construída é a área que você fez a sua edificação. A área construída, então, é a área que você construiu a sua casa. Então todos os cômodos da sua casa, e lembrar que a área construída, a garagem também entra. Mesmo a garagem não sendo cercada, né, mas ela é área coberta. Então todas as áreas cobertas, garagem, área de lazer, tudo entra em área construída aqui, tá? Então, como é que eu calculo essa área construída? A área construída nada mais é do que pegar, vou chamar a área construída de AC, tá ok? Então, a área construída nada mais é do que pegar a base aqui, ó, 16,66, e multiplicar por quem? Pela altura, que é 9 aqui. 16,66 vezes 9, deixa eu fazer de cor aqui, 144 mais 6, aqui deu 150 metros quadrados. Perceba então que eu peguei 150 metros quadrados e construí esses 150 metros quadrados. Aqui a área total é 300 metros quadrados. Com certeza a sua área construída tem que ser menor do que a área total do seu terreno. Aqui equivaleu a metade ali, tá ok? Muito bom, vamos falar sobre as unidades. Eu falei sobre unidades e unidades é muito importante. Não é que ela não é tão simples que eu vou pegando aqui, igual eu fiz aqui, ó, e vou colocando metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Não é assim. Muitas das vezes eu preciso converter. Nós precisamos comparar coisas de mesma unidade. Não tem como eu falar assim, eu tenho R$2, então eu tenho mais do que alguém que tem $1. Por que eu não posso fazer isso? Porque existe uma comparação e essa comparação deve ser feita com unidades iguais. Então eu preciso usar uma coisa que eu chamo fator de conversão. Então, por exemplo, quando eu estou comparando, eu tenho R$2, estou comparando com alguém que tem $1. Eu preciso converter esses R$2 para dólar, ou eu preciso converter esse $1 para real, certo? E aí, a hora que eles estiverem na mesma unidade, eu posso comparar qual que é mais, qual que é menos, qual que é maior, qual que é menor, enfim. Eu só comparo coisas iguais. E na matemática isso não é diferente. Eu preciso usar unidades iguais para, então, fazer-se os cálculos, ok? Então, vamos lá. Unidades. Observe bem as unidades, pois só podemos efetuar o cálculo da área de uma figura quando as medidas dos lados estiverem com a mesma unidade. Vou usar meu marca-texto porque eu estou achando muito importante isso aqui, ó. Só podemos efetuar o cálculo de área se as medidas dos lados forem o quê? De mesma unidade. Se não for, não posso efetuar. Então, observe aqui o meu fator de conversão. Então, por exemplo, quando eu quero converter de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro,
para decímetro, para centímetro, para milímetro, eu vou multiplicando por 10. Quando eu faço o contrário, eu vou dividindo por 10. Aqui é de metro quadrado, quilômetro quadrado, para para centímetros quadrados, para decímetro quadrado. Então, a multiplicação para a direita, em vez de ser 10, é 100. E para a esquerda, é dividir por 10 e por 100. Vamos lá que eu vou mostrar isso na prática para vocês como é que isso funciona. Certo? Pensa comigo. Eu tenho um quarto de 450 centímetros por 500 centímetros. Eu quero saber quantos metros quadrados ele tem. Então, eu vou converter de centímetros quadrados para metro, ó, vindo aqui, ó, isso aqui é divisão, tá? Então, eu dividi por 10, dividi por 10. Então, eu vou dividir por 100. Então, 450 dividido por 100 deu 4,5 metros. Que multiplica 500 centímetros. 500 centímetros para metro divide por 100. 500 dividido por 100, 5. Então, deu 5 vezes 4,5. Quanto que é 5 vezes 4,5? 5 vezes 4,5 deu 22,5 metros quadrados. Percebam que se eu tivesse feito 450 vezes 500, daria um número muito maior, tá? Muito bem, vamos fazer nosso exercício então. Maria possui um quarto com medida de 3 metros de largura por 4 metros de comprimento. E deseja colocar um piso de 50 por 100. Calcule a quantidade de piso que ela deverá comprar. Olha que legal. Ela tem um quarto, vamos calcular a área do quarto dela em metros quadrados mesmo. A área do quarto aqui é largura 3, comprimento 4. É 3 vezes 4. Então, ela tem 12 metros quadrados de superfície no quarto dela. E aí, ela quer comprar um piso de 50 centímetros por 100 centímetros. Então, a área do piso dela, vou chamar de AP, é igual a 50 centímetros em metro, basta dividir por 100, né? 50 dividido por 100, deu 0,5. Vezes 100. 100 dividido por 100, 1. Então, quer dizer que a área do piso dela é de 0,5 metros quadrados. Se ela tem que ocupar uma área de 12 metros quadrados, quantos pisos, quantas vezes o meio cabe dentro do 12? Basta dividir 12 por meio. Então, quer dizer que ela vai ter que utilizar pelo menos 24 pisos. Se o pedreiro dela não for ruim quebrar nenhum piso, se os pisos der certinho não ter nenhum corte, no mínimo 24 pisos ela vai ter que utilizar aí, ok? Olha isso aqui, ó. Lucas fez um desenho e pretende reproduzi-lo em cartolina. Esse desenho está representado em cinza na área quadriculada abaixo, em que cada quadradinho tem 1 centímetro de área. Quantos centímetros quadrados da cartolina são necessários para reproduzir esse desenho? Então, eu preciso calcular essa área dessa cruz aqui. Então, essa área sombreada. Para fazer isso, gente, eu vou me utilizar de o quê? Eu vou dividir essa figura. Vou dividir isso aqui, eu vou chamar isso aqui de área 1, essa aqui toda de área 2 e essa aqui de área 3. Vai ser mais fácil para mim, tá? E eu sei que a área total é a somatória das três. O que é a área 1? É a base 3 vezes a altura 3, né? Então, deu 3 vezes 3, então a 1 deu 9. A área 2 é o quê? É a base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes a altura que é 1, 2, 3. Então, aqui deu 27. E a área 3 deu é a base, que é 1, 2, 3. Então, a área 3 é a base, que é 3, vezes a altura, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 6. Então, aqui deu 18. Se eu quisesse achar a área total, então, a área total aqui é somar. 9 com 27, 36. 36 com 18, deu 54. Então, isso aqui, ó, essa área sombreada, a área que a cartolina que ele precisa, seria de 54 centímetros quadrados, então, tá? Pessoal, então na aula de hoje a gente viu sobre a área de figuras planas, aprendemos que é base vezes altura, a unidade de medida centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e como é que calcular a área do quadrilátero. Sempre pegar a sua base e multiplica pela sua altura aí, tá ok? Galera, queria agradecer a participação de cada um de vocês na nossa aula hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!